Bom, gente, vou começar nossa gravação da aula de hoje. Nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouco lá dos conceitos da FAP, né? Nessa unidade 3, nós temos 2 textos que falam sobre os conceitos da FAP. O primeiro falou sobre intimidade e já traz uma proposta, né? E o segundo texto, que é maior, vai tentar explicar a FAP relacionando aos conceitos, né, da análise experimental do comportamento, vai falar da base teórica mesmo da FAP. Vocês conseguiram passar o olho no texto, nos dois? Ai, pergunta que o professor tem medo de fazer. E aí, gente? Não, professora. Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Todo mundo acessou as notas? Viram que eu lancei as notas? Uhum. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão que falam. Gente, se vocês quiserem abrir o áudio para falar comigo, pode falar, tá? Uhum. Perfeito. Essa semana eu vou começar a contactar alguns alunos que precisam fazer atividade substitutiva, tá, pessoal? Tô até atrasada nisso, mas vai dar tudo certo. Essa semana eu vou contactar vocês, quem precisa fazer atividade substitutiva, tá bom? E a C3. A C3 eu vou lançar um questionário também no AVA, né? E a gente vai fazer a apresentação final dessa atividade que a gente realizou em C1 e C2, essa análise funcional do filme, tá bom? Eu esqueci de lançar o prazo lá para vocês, né? O questionário, mas eu vou lançar ainda hoje, sem falta lá para vocês. Nosso questionário vai até nosso prazo final de C3, que está no nosso cronograma, tá bom? Mas a gente tem tempo. A apresentação. Aí, tá, como que a gente vai fazer com o trabalho? Eu vou retornar o trabalho para vocês. Tem alguns trabalhos que já estão bem completos, que a gente não precisa mexer mais. Tem outros trabalhos que a gente precisa aperfeiçoar algumas coisas, tá? Então, eu vou fazer como eu fiz no primeiro, vou passar o trabalho para vocês, sinalizando que precisa ser alterado, vocês alteram, me mandam, e aí a gente vai para a apresentação, ok? A atividade final vai valer esse trabalho completamente pronto, dentro do que foi pedido, mais a apresentação aqui em sala, tá bom? Entendeu, Natália? Beleza. Uhum. Beleza. Então, gente, na aula passada eu me lembro que eu tinha pedido a apresentação é com uso de slide. Gabriela, como ficar melhor para vocês? Vocês podem, se vocês quiserem, apresentar com slide. Se não, vocês podem, porque teve alguns grupos que fizeram análise funcional, né? Fizeram os esquemas. Se vocês quiserem trazer esses esquemas em slide, vocês podem ficar à vontade. Mas se não perceberem necessidade, se conseguirem explicar aqui através de grupo, também pode ser, tá bom? Como vocês se sentirem melhor. Uma outra coisa que eu ia falar. Poxa. Falei das substitutivas, então vou procurar vocês, vou lançar para vocês o trabalho para vocês corrigirem e a gente apresentar. Ah, sim, na aula passada para essa, eu pedi para vocês destacarem, lembra? Lá no texto, alguma parte, alguma frase, algo que chamou a atenção de vocês, do texto sobre intimidade e do texto sobre a FAP. Alguém conseguiu fazer? E aí, gente? Ninguém?
Ninguém, gente? Não, né? Pode falar, gente. Não vou punir vocês, não. Eu confesso que eu não lembrei desse detalhe. Uhum. Cadê a Silvani nessas horas? Cadê Silvani, tadinha? Tá acompanhando só online. Tá só acompanhando depois. Pois é. Lembrei dela. Um beijo, Sil. Agora tem 5 atividades, contando com as suas 2. E aí? Natália, você falou comigo? Com a turma, pelo menos o que eu tenho anotado aqui, são 5 atividades agora que tá faltando, né? Ah, tá. Atividades gerais, né? Finais, avaliativas. Uhum. Gente, tá pesado, né? Esse período foi, professora. Agora até que eu tô mais tranquila. É porque esse período também foi de muita adaptação, né? Para todos nós. E a gente teve que trocar as atividades que eram presenciais por atividades online, né? Os questionários, as provas. Então, isso traz a sensação de aumento de atividade, né? Uma aula que vocês teriam separadas para fazer lá a prova presencial, né? Agora é uma aula, é uma atividade que vocês têm que fazer online em outro momento, né? E aí, gente, alguém conseguiu ler o texto ou separar alguma frase que chamou atenção? Ninguém? Ninguém, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me digam se está aparecendo para vocês. Está. Ótimo. Eu vou lá no final dele e depois eu volto em tudo aqui, tá? Estão vendo? Estão vendo, gente? Tá aparecendo aí? Jornada clínica sobre psicoterapia analítico-funcional? Tá aparecendo, prof. Ótimo, Aparecendo. ótimo, ótimo. Queria deixar essa dica para vocês, tá, gente? Não é coisa que vocês vão precisar fazer a mais. Vocês podem acompanhar no Instagram, o Instagram do IBAC. IBAC é um Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, e eles estão fazendo uma série de eventos online gratuitos e com certificado. E o melhor de tudo, assim, vocês podem se inscrever para receber o certificado, é só se inscrever na jornada. E aí, não consegui assistir a palestra na hora da palestra. Não tem problema, a palestra fica gravada e vocês podem assistir em outro momento, né? O certificado, ele vem só com a inscrição de vocês lá através do site, né? Então, se você entrar no Instagram deles, lá você tem o link do site, você se direciona para o site, no site você consegue fazer a inscrição, e aí depois, aos poucos, dentro do seu tempo, você vai assistindo essas palestras. Gente, são palestras incríveis, e essa jornada aqui que eu estou mostrando para vocês é uma jornada inteira de FAP, tá? Então, a palestra de segunda, por exemplo, foi sobre intimidade, né? Então, era a autora daquele texto que a gente leu, que estava discutindo sobre as questões de intimidade, né? A palestra de terça estava falando sobre a questão da aceitação. Cada palestra é um tema diferente. E assim, gente, é maravilhoso. É bom que a gente conhece a fala, né, através de profissionais de outros lugares, né, reconhecidos. Muitos desses palestrantes têm mestrado, doutorado, têm especialização específica em FAP,
né? E além de muito tempo de experiência também. E para mim o mais interessante no meu caso, né, é que eu consigo assistir depois essas palestras e dar referências de novos textos. Então eu só quero deixar a dica de quem tem interesse, né, nessa linha de atendimento, nessa linha clínica da análise do comportamento, que tem gostado do que tem lido, né, na FAP, fica à disposição de vocês esse material lá no próprio Instagram deles também sempre tem dica de algum curso, de alguma atividade online, mas essas jornadas deles são muito interessantes porque além de receber o certificado, elas são gratuitas. E aí a gente tem chance de ouvir, né, palestrantes. A última palestrante, por exemplo, da última palestra de sábado, eu conheço ela e ela tá nos Estados Unidos, ela é daqui do estado, a Fabiana, e ela tá lá nos Estados Unidos fazendo pós-doc com o Kohlenberg Tsai, com os dois, né? Não é uma pessoa só, não. Então, ela tá lá fazendo o doutorado dela com os fundadores, vamos dizer assim, da psicoterapia analítica funcional. Então, ela tem um monte de coisa interessante para dizer, tá? Então, fica a dica para vocês, certo? Não é mais conteúdo, é só dica. Quando você quiser ouvir numa perspectiva de alguém diferente, ouvir sem um compromisso, fica aí, sem falar, gente, certificado, né? Ok? Gostaram? Tudo certo? Viram aí? Acho que até quem não se familiariza muito com a matéria, todo certificado é muito bem-vindo, né? Para nos Exatamente. enriquecer. Enriquecer as horas complementares de vocês, né? Qual é o Instagram deles que eu IBAC. Ah, tá. I-B de bola, A-C. É Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, na aula passada, a gente começou a falar dos dois textos, dos textos que falam da FAP. A gente localizou a FAP, né? Falando do aspecto teórico, da construção teórica. Colocamos que ela tem como base epistemológica o behaviorismo radical, mas ela faz uma outra construção teórica diferente da clínica tradicional da análise do comportamento, né? E por que os autores fazem esse caminho? Porque eles começam a sentir falta nas construções teóricas de clínica. Até então, eles sentem falta de discussões e de análises sobre a relação terapêutica, né? E é aí que o Kohlenberg Tsai entram trazendo uma nova proposta, né? Trazendo a FAP como uma nova proposta, uma nova construção teórica para a clínica comportamental, né? O que eles percebem? Às vezes a questão do treinamento de habilidades ou da base das primeiras intervenções em análise do comportamento, elas dão muito certo para outros contextos, né? Os primeiros teóricos, eles aplicaram muito bem na educação, para contextos específicos, por exemplo, da questão do autismo e tudo, mas eles sentiam falta no dia a dia da clínica deles de mais informação, né, de mais construção teórica de análise do comportamento para a clínica. E aí vem, então, o desenvolvimento da FAP, né, da ACT também, mas agora especificamente a gente está falando da FAP, nos anos 80, tá? E aí, eles lançam essa pergunta no texto, eu queria perguntar para vocês. O que vinha na mente de vocês quando vocês ouviam, ou quando ouvem ainda, né, o termo behaviorismo radical? Pode ser sincero, tá, gente? O que vem na cabeça de vocês? Alguém? Pode falar, gente.
Vocês estão aí? Tô tentando pensar o que vem na minha cabeça. Nunca tinha parado, não. Antes, quando vocês falaram, né? Logo que vocês começaram a estudar, aprenderam sobre behaviorismo radical. Quando falava de behaviorismo radical, o que vinha na cabeça de vocês? Acho que seria algo literal da palavra radical, assim, sabe? Algo muito imponente, assim. Uhum. Não sei como explicar o que passou pela minha cabeça, mas é algo nesse sentido, assim. Imponente, relacionado a extremo. Isso. Beleza. Que não tem nenhuma chance de, tipo assim, pensar outra coisa ou agir de uma forma diferente, sabe? Tipo, aquilo e pronto. Entendi. Legal. Mais alguém? A Nicole colocou aqui no chat reforço, punição. Eu coloquei estímulo-resposta. Estímulo, resposta, reforço, punição. Legal. Quem mais? Ninguém via uma caixinha, um ratinho? Pois é, isso que eu ia falar. Quando eu ouço a palavra também, me lembra muito a experimentação, né? Tipo, algo fechadinho. Legal. Alguém mais? E é interessante que essa questão, a primeira questão que a Isaura apontou para gente, a questão do behaviorismo radical, né? E é o que mais é confundido, né? Nossa, gente, já tá no nome que é radical, assim, né? Que é extremista. Relacionando o radical, a gente relaciona muitas vezes a ideia do radical à ideia de ser extremo, né? Ou de ser. Me fugiu a palavra aqui, mas tem uma outra palavra que a gente relaciona muito. E o termo radical que ele utiliza vem de radical de raiz, né? Não é radical no sentido de extremo ou de fixo, né, a algo, mas de buscar na explicação do comportamento a raiz dela, né? Ou seja, de onde ela vem, a explicação de raiz. Então, radical, gente, vem de raiz, tá? Não vem de extremismo. E a gente, ele discute isso no texto e a gente, muitas das vezes, o que vem à mente, né, quando a gente fala de behaviorismo radical, é a relação que a gente faz com o behaviorismo metodológico, a ideia do estímulo-resposta, né, que a Natália trouxe para a gente. Então, muitas vezes a gente lembra do behaviorismo metodológico, não necessariamente do behaviorismo radical. Né? O behaviorismo radical vai para além da ideia do estímulo-resposta. E aí a gente também, muitas vezes, a gente ficou aprisionado a essa ideia do behaviorismo radical como caixinha de Skinner, como laboratório, né? Pelo próprio início de se fazer o behaviorismo. Por que ele fala isso? Porque a gente esquece, muitas vezes, que... deixa eu levar isso aqui para cima. Um dos principais pontos da análise do comportamento, do behaviorismo radical, é a ideia de contextualização do comportamento, né? E para a clínica isso faz muita diferença, porque a gente precisa entender que aquele comportamento ele está aparecendo aqui na clínica por conta do contexto da clínica, e que aquele comportamento aparece lá fora, né, no ambiente natural, por conta do contexto do ambiente natural. A gente precisa entender qual é o significado
da clínica para aquele sujeito a partir do contexto de clínica para ele, né? E aí tem uma frase no texto que ele fala: tire algo do seu contexto e ele vai perder seu significado. Ponha esse algo em um novo contexto e ele significará outra coisa. Quantas palavras, né, usando a coisa da palavra, a palavra, às vezes, para uma pessoa significa algo e para uma outra pessoa significa algo completamente diferente, né? Então, o próprio significado de behaviorismo radical para vocês, que podem vir à mente de vocês, tem a ver com o contexto de vocês. Quando a gente olha para a grade curricular do curso, né, de psicologia, o nosso primeiro contato é com a análise experimental do comportamento. Então, a primeira vez que a gente ouve falar em behaviorismo radical, a gente está aprendendo sobre análise experimental. Então, a gente carrega, né, a gente leva esse significado que a gente aprende nesse contexto. A ideia dessa disciplina, das disciplinas que vêm depois, é mudar o contexto para ver se muda o significado de behaviorismo radical, né? Behaviorismo radical, especificamente falando de clínica, não significa aquela ciência pura, vamos dizer assim, né? Proposta inicialmente por uma análise experimental do comportamento. Ainda continuamos sendo behaviorismo radical. Radical no sentido de que a gente vai buscar a explicação do comportamento na raiz dele, né? De onde ele começou, entender como começou aquele comportamento. Mas mais do que isso, a gente entende essa pessoa e seus comportamentos como contextualizado, né? Como algo de contexto. Então, o terapeuta também, ele está sob controle desses contextos. A terapeuta que eu sou hoje está num contexto diferente da terapeuta quando começou, ou da aluna de psicologia na época de formação, né? Eu fui mudando o meu significado de clínica, por exemplo, e do próprio behaviorismo radical, a partir do momento que eu fui estando em novos contextos, né? E essa é a ideia da FAP. A FAP traz para a aplicação clínica da análise do comportamento um novo contexto também, um contexto de olharmos mais para a relação terapeuta e paciente, terapeuta e cliente, certo? Entenderam, gente? Entendi, prof, perfeitamente. Deixa eu passar aqui. No texto de intimidade, ele diferencia a ACT da FAP, tá? A ACT, gente, ela vai trabalhar muito especificamente com padrões de esquiva, né? E de conhecimento desses padrões de esquiva na vida dessa pessoa e nos contextos originais dessa pessoa. Então, contextos familiares, né? Eles vão falar que existe um padrão desse comportamento nos contextos em que essa pessoa vive. Inicialmente, por exemplo, no seu contexto familiar. Então, essa pessoa aprende no contexto familiar esse padrão e vai levando essa esquiva, né? Essa fuga das emoções ao longo da sua vida, tá? E aí, a ideia do terapeuta é destruir essas regras, né? Destruir no sentido de entender com o paciente essas regras e de estimular o paciente a ter contato com as contingências naturais, a experimentar os resultados, né, naturais daquilo que ele faz, tá? Porque às vezes a consequência que vai vir de um comportamento não é o que a gente espera, sabe? Aquele dia que você acha assim, caramba, não fiz o trabalho, por exemplo, né? Não fiz o trabalho, a professora vai brigar comigo, vai dar um esporro na turma inteira, então a gente vem esperando, e aí às vezes a gente fica se esquivando, né? E aí, quando a gente experimenta falar, por exemplo, né? Quando a gente experimenta contar, enfim, que não conseguiu fazer e tal, aí a professora vai e responde de uma forma diferente, o professor responde de uma forma diferente. Então, opa, a contingência natural, ela é diferente da contingência que eu imaginei, vamos dizer assim, né? Mas que eu, na minha regra, eu imaginava que viria uma consequência, eu pensei que viria uma consequência, mas
na prática veio outra. Então, a ideia da ACT é exatamente experimentar o tempo todo isso com o paciente, né? Levar o paciente a experimentar essas contingências naturais, tá? A FAP, ela tem os objetivos de potencializar a mudança através da relação terapêutica, tá? Então, o que a FAP vai dizer para a gente? A FAP vai dizer o seguinte: tudo aquilo que a gente aprendeu em análise experimental do comportamento, a ideia de reforço, de punição, discriminação, generalização, esses contextos, essas condições, né, do comportamento, a gente precisa replicar na clínica. Então, a gente precisa fazer do espaço terapêutico o lugar de aprendizado. Eu não vou dar no espaço terapêutico uma regra para a pessoa se comportar fora do espaço terapêutico, mas eu vou fazer com que ela se comporte no espaço terapêutico de uma forma diferente, tá? Com a ideia, com o entendimento de que ela vai generalizar esse padrão para outros contextos. Então, a ideia da FAP é: eu uso o setting terapêutico, o espaço terapêutico, o encontro com a pessoa, para modelar, né, para mudar junto com ela alguns comportamentos que podem estar trazendo prejuízo. A partir dessa mudança no contexto terapêutico, ela vai replicar isso em outros contextos. Essa é a ideia da FAP, tá? Então, a ideia é potencializar o processo de mudança através do relacionamento terapêutico, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é agressiva, ela vem para a clínica dizendo que ela está tendo problemas na vida dela por um padrão de agressividade com as pessoas, né? Então, de repente, ela explode, ela tem uma impulsividade e tem um comportamento agressivo. Na ideia da FAP vamos fazer com que esse comportamento, esse CRB, né? Esse comportamento apareça aqui na clínica para a gente discutir com a pessoa os efeitos desse comportamento, tá? E para a gente, enquanto terapeuta, reforçar comportamentos diferentes desse comportamento agressivo. Só a partir do momento que o paciente trouxer esse comportamento aqui para o contexto da clínica, é que eu, enquanto terapeuta, vou conseguir entender melhor como que é o contexto em que aparece esse comportamento. Então, quando eu coloco ele na parede, quando ele se sente ameaçado por mim, ou quando eu toco num assunto específico sobre algo que ele deveria ter feito ou não fez, ou quando eu percebo que ele está se sentindo ansioso, é nesse momento aqui na clínica que ele emite uma resposta de agressividade. Então, será que isso tem relação com o que acontece lá fora? Então, a partir do momento que o paciente, que o cliente, ele emite essas respostas no contexto terapêutico, é que eu consigo, enquanto terapeuta, entender como que ele emite esse comportamento fora daqui, fora da clínica, tá? Essa é a ideia da FAP. Certo, gente? Então, vocês estão aí? Sim. Oi. Elaine, você falou? Alguém falou? Não, só falei que a gente tá aqui. Ah, tá. Acho que é porque falhou aqui pra mim, não chegou logo, não. Vocês estão entendendo, gente, a ideia da FAP? Então, Deu para entender, sim. conversa comigo, tá? Se vocês não estiverem entendendo. Professora, é trazer aquele comportamento para o contexto clínico, né? Isso. Resumidamente é isso. Exatamente. É trabalhar a mudança do paciente através da relação terapêutica, através do contexto clínico, tá? Então, é no contexto clínico
que eu vou reforçar, por exemplo, um comportamento diferente, um comportamento desejado pelo paciente. Então, o paciente, por exemplo, não quer mais ser alguém agressivo. Ou então eu sou muito tímido, né? Uma pessoa muito tímida, eu sou muito tímida, isso me atrapalha muito no meu dia a dia. Então, no contexto clínico, eu, enquanto terapeuta, vou começar a reforçar comportamentos desse paciente que levem ele para um comportamento diferente de ser tímido. Então, por exemplo, alguém tímido, ela fala pouco sobre ela, né? Então, toda vez que esse paciente falar algo sobre ele, a gente vai emitir reforço, né, para esse comportamento diferente de ser tímido. Entende? Entendi, mas eu fiquei assim na dúvida se for num contexto assim, igual de se é um paciente que é violento, né, agressivo. Como é que você lidaria? Como é que você faria a FAP com ele? Perfeito. Então, a FAP vai dizer que a gente vai usar os princípios da análise experimental dentro da clínica. Então, a gente usa o reforçamento, usa a observação e a generalização. A gente evita usar punição, tá? Evita usar punição por uma série de questões, mas principalmente que esse não é o objetivo terapêutico. Se a pessoa ela é agressiva comigo dentro da clínica, né, significa que eu já estou funcionando para ela como um estímulo diferente, né? Eu já estou funcionando para ela como um ambiente para o aparecimento desse comportamento que é natural no dia a dia dela, tá? Para o terapeuta, por incrível que pareça, é uma vitória dentro da gente quando o paciente emite uma resposta que é a resposta problema, né? Que é o CRB1, em contexto terapêutico. Quando ele emite essa resposta ali, a gente se sente assim, ufa, tô cumprindo o meu papel de terapeuta. Porque esse ambiente aqui da clínica está se tornando um ambiente natural para ele, tá? E aí, a partir do momento, então, e aí, vamos lá, foi violento. Ele foi violento comigo. Uma das regras da FAP. A primeira coisa, o paciente ele precisa entender, a gente precisa dar para ele as explicações em análise do comportamento, né? Então, quando o paciente vem até mim dizendo que o problema dele é um comportamento agressivo, tá? Eu preciso ser psicoeducativo com ele, de fazer com que ele entenda o que controla um comportamento, fazer com que ele tenha noção de controle de comportamento, tá? De que quando ele emite uma resposta agressiva, existe algum processo de reforçamento, tá? Ele precisa entender um pouco de princípio de comportamento, ok? E aí a ideia é que depois ele leve essa explicação para a vida dele, ele mesmo faça. Então, emitiu uma resposta agressiva. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vigiar o nosso processo de reforçamento. Se nós vamos reforçá-lo da forma como o ambiente natural reforçava ele, tá? Então, vamos supor, Elaine, que essa pessoa, a gente já entendeu, a partir da fala dela, né, que ela emite essa resposta agressiva para se esquivar de um sentimento, por exemplo, né? Vamos pensar que vamos fazer uma suposição aqui, né? Vamos pensar que ele tem problemas no ambiente familiar, por exemplo, e toda vez que toca nesses assuntos familiares, ele tenta se esquivar disso sendo agressivo, tá? Então, toquei ali na fala, né, no tema sobre o ambiente familiar, ele foi agressivo comigo. O que reforçaria o comportamento dele de ser agressivo? Qual foi o objetivo dele de emitir essa resposta agressiva? Qual foi? Vamos lá. A gente já entende. Eu acho
Que foi para eu não tocar mais no assunto, né? Não... Exatamente. Eu fiquei pensando assim, estamos na clínica, e eu vou e toco no assunto familiar que até então eu não sabia que era aversivo para ele. Aí, de Isso. repente, ele vai dar um murro na mesa. Perfeito. Primeira vez que apareceu. Isso. Vez que apareceu é para você coletar informação, é para observação. Você não precisa reforçar, mas você também não precisa tocar no assunto. Segue o bonde, então. Então, naquele momento ali, você vai seguir o fluxo natural do ambiente natural dele, né? Vamos falar de outra coisa, tá? No primeiro momento, a gente vai reforçar inadequadamente, porque ali a gente ainda está aprendendo sobre o comportamento dele. Então, entendeu? seria só para mim ganhar tempo, para eu eu aprender. poder... Aí, Isso. na próxima oportunidade, eu, tipo, como se eu estivesse preparada já, né? Exatamente. Entendi. Porque de primeiro momento, você ainda está conhecendo e construindo relação terapêutica com ele, né? Às vezes ali você ainda não tem uma intimidade suficiente com esse paciente para agir de uma forma diferente, né? Mas você está ali coletando aquela informação. Opa, apareceu. Então, eu entendi que, tô entendendo que toda vez que eu toco nessa situação, ele se esquiva de uma forma agressiva, tá? Então, eu vou ganhando intimidade com esse paciente, vou ganhando intimidade, vou falando, né, sobre outras situações também, enfim, vou construindo minha relação terapêutica com ele, e aí, se eu outro momento eu vejo que eu já tenho relação terapêutica com ele, já tenho intimidade com ele, eu vou tocar de novo no assunto, né? Vou observar novamente se ele vai reagir da mesma forma. Reagiu da mesma forma, aí eu posso utilizar o reforçamento de outro caminho. Então, ao invés de esquivar da situação, eu continuo tocando no problema, tá? Eu continuo tocando no problema como? Não é de qualquer forma. Não vou falar assim, não, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar. Não é assim. A gente precisa levar para ele essa análise da situação. Fulano, olha só, vamos lá. Né? Vamos desenhar mesmo, vamos conversar aqui. Eu já percebi que toda vez que a gente toca nesse assunto, há um processo, né, de tentativa de fugir da situação, de sua parte. E aí você emite uma resposta agressiva. Então, a gente começa a falar sobre isso, começa a dar análise para ele. Ou então, a gente pode falar também sobre como a gente se sente enquanto contexto. Olha, você viu que você emitiu aqui uma resposta agressiva? Você percebeu que essa resposta sua pode ter sido agressiva? Quando você emite essa resposta, lá fora, qual é a consequência? Aqui, qual vai ser a consequência? Né? Eu, enquanto pessoa que estou aqui interagindo com você, enquanto terapeuta, me sinto de determinada maneira quando você age assim. Né? Fico assustada, tendo a ficar até assustada e me esquivar e tentar falar de outra coisa com você. É assim que acontece lá fora também, tá? Para isso a gente tem uma intimidade com esse paciente. A gente vai reforçar muito inadequado, gente, até a gente conseguir trabalhar, né, com o comportamento da forma como a gente precisa. Mas a gente precisa que essa pessoa sinta que ali vai haver um reforçamento diferente, né? Vai haver uma relação diferente da relação fora do contexto terapêutico. Senão essa pessoa vai fugir, né? Vai embora, não vai voltar. Eu pensei assim que ele vai fazer isso para não tocar no assunto, e eu pensei que ele me assustando, ele vai conseguir o que ele quer. Uhum. Né? Então E vai. No primeiro, Por várias vezes vai. Ah, tá. Então é normal ele, tipo assim, eu deixar ele fazer isso por um tempo, né? Eu permitir. Porque, assim, claro, gente, permitir dentro do limite, né? Aí é aquilo que a gente tem que voltar pra gente, assim. Se aquilo me incomoda pessoalmente, enquanto terapeuta, que eu não dou
conta de continuar o encontro com aquela pessoa, aí eu preciso ou colocar o limite, né, dizer para ela já no primeiro momento, e aí vamos ver o que vai acontecer, se ele vai voltar ou não, né, ou já dizer, olha, infelizmente assim para mim não dá, tá? A gente pode fazer isso. Pode falar, aí vai né? depender, a gente pode, vai depender de como isso toca no terapeuta. Inclusive, no texto da FAP, o Kohlenberg e o Tsai, eles falam sobre isso, assim, o terapeuta, ele precisa estar constantemente observando o seu repertório, porque se chega alguém para a gente, por exemplo, que tem esse padrão agressivo, e a gente também tem esse padrão, a gente também acha esse padrão natural, a gente não vai perceber isso como um CRB1. A gente não vai perceber, vamos dizer assim, né, como prejudicial ao cliente um comportamento que para a gente, no nosso repertório, é um comportamento normal e que também não traz prejuízo nenhum. Entende? Entende, Elaine? Uhum. Então, Consegui assim, entender. então o tempo todo a gente precisa vigiar o nosso repertório pessoal mesmo, né? E observar o quanto que o comportamento problema, né, o CRB do paciente, impacta na gente. Esse é o movimento. Como que ele impacta em mim? Eu tenho repertório para lidar com esse CRB desse paciente? Né? Como que ele impacta no sentido dos sentimentos, das emoções que evocam em mim, tá? Não necessariamente de primeiro encontro eu vou ter condições de lidar com determinado CRB do paciente. Por exemplo, eu já tive paciente que só falava em sexo o tempo todo. Tempo todo. A vida dele era resumida a problemas em relação ao sexo. Aquilo, assim, para mim era, sabe, assim, me deixava exausta. E eu ficava assim, gente, tem necessidade disso o tempo todo? Tem necessidade disso o tempo todo, sabe? E aí eu tive que fazer esse processo, esse movimento. Eu dou conta de lidar com isso? Porque senão, se eu não dou conta, eu, enquanto terapeuta, nessa relação, eu vou ficar me esquivando disso o tempo todo. E às vezes esse é o CRB do paciente, esse é o comportamento que a gente vai ter que lidar, que a gente vai ter que trabalhar. Se esse é o comportamento, eu vou ter que estimular para ele acontecer várias vezes, né? E para eu conseguir reforçar comportamentos diferentes desse. Então, eu preciso ficar muito atenta enquanto terapeuta. Qual o impacto em mim desse comportamento do paciente, né? Como que eu vou, enquanto terapeuta, lidar com esse CRB que está aparecendo aí? Tá? É claro que a gente impacta na gente, mas a gente tem um repertório enquanto psicólogo, né? A gente constrói um repertório de entender os comportamentos de uma forma diferente do mundo, né, gente? Então, assim, quando surge algo no contexto terapêutico, por mais que aquilo toque na gente, que incomode, né? A gente entende que aquilo tem uma explicação, que aquilo tem uma origem, né? Que tem algo mantendo aquele comportamento e que não é direcionado para mim enquanto pessoa terapeuta, né? Mas a gente entende, através da FAP, que se esse comportamento está aparecendo aqui na relação comigo, ele aparece em outros lugares também. Imagina alguém, gente, que o tempo todo brinca, o tempo todo fala sobre sexo. Ao invés de ser aquela pessoa que você encontra no elevador e fala: ei, bom dia, nossa, o sol tá lindo hoje. Ei, bom dia. Nossa, eu vi uma reportagem sobre o efeito do sexo. Nossa, sua pele tá bonita, você fez sexo essa noite. Era assim, gente, o tempo todo. Imagina, né? E aí as pessoas fugiam, se esquivavam completamente dele. Só que existia um contexto que reforçava esse repertório. O que não estava acontecendo ali, a dificuldade dele era discriminar onde havia reforço, onde não havia reforço, né? Onde viria uma punição. E aí, aos poucos, a gente foi trabalhando isso,
tá? Mas impactava muito em mim. E aí eu tinha que, no início, reforçar inadequado, até eu conseguir dar conta daquilo. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar, até que chegou no momento que eu tô vendo que ele tá voltando, que a gente tá conseguindo construir uma relação terapêutica. Então, vamos falar sobre isso? Fulano, olha só, vamos falar sobre isso? Você já parou para perceber quantas vezes você fala desse tema no encontro? Deixa a pessoa responder. Às vezes é um susto para a pessoa. Essa análise de primeira vez é um susto para a pessoa, né? E aí, então, você faz isso frequentemente. Vamos fazer o seguinte, anota quantas vezes por dia você fala sobre isso. Ou então, vamos observar qual é o efeito disso que você fala nas pessoas que estão à sua volta. Em mim, o efeito é esse. Vamos ver lá fora, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com a sua família, tá? Aos pouquinhos a gente vai fazendo com que o paciente olhe para esse CRB da forma como a gente está olhando também. Certo? Certo, Elaine? Ok. Tudo certo. Essa ideia de reforçar inadequado, né? Se a gente for parar para pensar, isso em todos os contextos clínicos de outras abordagens, né? Também ocorre. Se a gente parar para pensar que o reforço natural do contexto terapêutico é a relação terapêutica, né? É o fato de ter alguém ali disponível para você, a gente reforça o comportamento do paciente de falar, né, e de emitir muitas vezes esses comportamentos inadequados. É isso que faz com que o ambiente terapêutico seja uma audiência não punitiva, né? Independente de qual abordagem. Quando você dá a margem, quando você permite que a pessoa fale sobre aquilo que em outros contextos é extremamente punitivo, né? Os outros contextos punem falar sobre aquilo, você está sendo diferente, né? E você está reforçando, vamos dizer assim, um comportamento que fora do contexto clínico é inadequado. Tá? Mas qual o objetivo disso? É construir a relação terapêutica. Os objetivos vão ser diferentes em determinadas abordagens, mas se a gente parar para observar, todo psicólogo reforça inadequado. Já pararam para observar isso? Entenderam isso na vida de vocês? Vamos reforçar inadequados até conseguir reforçar um padrão mais adaptativo para o paciente? Ai, professora, é complicado isso, né? Porque eu posso também, ele pode dar um soco na mesa e eu simplesmente não esboçar reação nenhuma. Sim. Tipo, meio que tava esperando já que ele dá um soco na mesa. Aí ele pode ficar mais bravo ainda, que ele não conseguiu o que ele queria. Eu acho muito complicado. Mas aí, o Elaine, entenda o seguinte, ele faz isso para se esquivar, né? Vamos entender, ele faz isso para se esquivar. Não necessariamente para te deixar com medo. Não, aí precisamos entender qual é o objetivo, tá? Se ele for um sadista, né? Se ele gosta de ver você sofrendo, aí você vai ter que fazer uma cara de que tá sofrendo, vamos pensar assim, né? Mas não, o objetivo dele é manter, esquivar daquela situação. Então, a maneira como, a cara, vamos dizer assim, que você faz com o soco na mesa, não é isso que vai reforçar ou não, mas é o fato de você manter uma relação com ele, você continuar a conversa e indo para outro assunto, entende? Entendi. É isso que é reforçador para ele. Ou não, vamos pensar assim. O reforço, o que o Kohlenberg de Sai vai falar para gente? O reforço natural no ambiente de clínica é a relação terapêutica, é você continuar com a pessoa. Teve uma vez uma paciente falou comigo isso, assim, eu não consigo, ela falou assim, eu não consigo dizer que não tem amor no contexto terapêutico, porque você é a pessoa que eu falo tudo de errado que passa na minha cabeça e você continua comigo. E você continua comigo, eu posso falar
tudo de errado que eu sou, que eu faço, e você continua. Você não tem amor né, de você para mim, isso é o quê? Ela falou comigo, né? E eu ri, né? E reforcei, vamos dizer assim, essa análise dela, porque de fato, né? É isso que a gente está propondo. Esse reforço natural de continuar uma relação independente de quais comportamentos essa pessoa emite que está sendo disfuncional, está sendo problemático. Vocês entendem isso? Gente, a gente no contexto Eu consegui clínico, entender. A gente no contexto Que clínico, é isso, manter a relação acima, isso, acima de tudo não, né? Até onde eu consegui, né? isso, exatamente. E não reproduzir o contexto natural dele, né? O contexto natural, ele vai punir, ele vai se esquivar dessa pessoa. Aqui, na clínica, a gente está propondo um outro tipo de contexto, né? E às vezes o comportamento problemático, ele deixa de aparecer exatamente porque a gente permite que ele apareça. A gente permite que ele apareça, a gente trabalha com ele, com o paciente, quais as consequências de agir dessa forma, e a gente vai trabalhar com ele quais são formas alternativas de se comportar, de se responder. Por exemplo, ele pode se esquivar da situação, falando da questão da agressividade, mas ele pode desenvolver um repertório diferente para esquiva. Ele não precisa socar a mesa, entende? Socar a mesa foi um comportamento que foi reforçado em algum ambiente, que de certa forma sempre vai ser reforçado, porque ele está punindo ali a outra pessoa, a pessoa vai parar, mas ele pode falar para as pessoas que ele não quer falar sobre isso. Ele pode não responder aquela pergunta. E aí, a gente vai ficar vigilando qual é a nossa esperança enquanto terapeuta? O aparecimento dessas outras respostas. Né? A pessoa, por exemplo, que bate lá na mesa, que dá um soco na mesa, a gente vai ficar esperando ele fazer uma coisa diferente de dar um soco na mesa. E aí, quando ele fizer algo diferente disso, aí, opa, reforço na hora. Reforço qual, gente? O mais natural possível, né? Falando ali da nossa atenção, né? Enquanto terapeuta, falando da nossa relação. Olha só que interessante a gente pode falar, né? Olha que interessante. Você emitiu uma resposta diferente. Né? Em outros momentos, você daria um soco na mesa. Agora, por exemplo, você me deu um sorriso e falou que não queria falar sobre isso. O efeito disso em mim é tal, 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 né? E aí vai trabalhando com essa pessoa o reforço natural por ter se comportado de uma forma diferente, né? De ter deixado de ser agressiva. Qual é a esperança? Qual a nossa esperança? Na verdade, nossa esperança é o nosso entendimento técnico, teórico, que essa pessoa vai fazer uma generalização. Então, ela vai transpor ao ambiente da clínica, ela vai levar esse comportamento diferente, esse CRB2, para o seu contexto do dia a dia, certo? Então, aí, gente. Uhum. Para mim tá ok. Qual é a função, então, do terapeuta? Como que o terapeuta vai afetar? A ideia é essa, gente, o tempo todo, afetar, provocar, né? Nós vamos ser estímulo discriminativo para o paciente, nós vamos ser estímulo eliciador e reforçador. Então, a gente precisa ensinar, ser estímulo discriminativo para novas respostas, né? Então, diante dessa situação, que o paciente precisa entender o seguinte, né? Diante de uma situação aversiva para mim, é o estímulo discriminativo, né? Perguntaram sobre a minha família. Isso é aversivo para mim. Isso é aversivo para mim, isso elicia em mim sentimentos negativos, né?
Isso faz que eu tenha vontade de me esquivar dessa situação. Só que ao invés de emitir aquela resposta de soco na mesa, eu vou emitir uma resposta diferente. E aí vai vir depois o estímulo reforçador. Isso vai fazer com que a minha relação com o terapeuta seja reforçada, né? Ele vai me dar atenção, a gente vai conseguir continuar a nossa relação terapêutica a partir dessa resposta diferente que eu dei a ele. Então, a gente vai estar o tempo todo funcionando como estímulo discriminativo, eliciador e reforçador, né? A gente faz os dois. A gente vai provocar um comportamento aparecer, como? Através das nossas perguntas, através de atividades ali no contexto terapêutico, né? E aí com isso a gente vai eliciar também eventos encobertos, privados, a gente precisa ensinar o paciente a discriminar isso, e ao mesmo tempo a gente vai estar pronto para reforçar o comportamento, vamos dizer assim, menos problemático ou adequado para aquele paciente, certo? Então, a gente tá aqui antes e tá depois. Por isso que a gente trabalha pra caramba, tá, gente? A nossa atenção, né? Por isso que, gente, sair de uma consulta, de um atendimento em terapia, assim, é exaustivo. Porque a nossa atenção tá ali plena naquela pessoa, né? Tá naquela pessoa, nas respostas que ela tá dando, tá em todas as coisas que ela já falou pra gente, né? Ou seja, o aprendizado que a gente tem sobre aquela pessoa, né? Sobre a sua história de vida. Então, assim, é cansativo, é muito cansativo trabalhar em terapia, tá? É bom, claro que é, né, gente? Mas é muito cansativo. Por isso que eu falo assim, gente, quem fica um dia inteiro atendendo paciente um atrás do outro, eu não sei como dar conta. Eu não daria, não dou conta de ficar o dia todo fazendo atendimento. Então, às vezes, eu prefiro dividir os pacientes em dias diferentes da semana, do que ficar um dia inteiro atendendo uma pessoa atrás da outra. É muito cansativo, muito. Mas é claro, tá, gente? Isso é de terapeuta para terapeuta. Certo? Vocês estão aí? Sim. Então, gente, já até coloquei lá no questionário que eu vou lançar para vocês sobre esses 3 aqui, tá, gente? Então, entendam bem o que são CRBs ou CCRs. A gente vai ouvir falando dos dois, tá? CCR é a tradução, comportamento clinicamente relevante. Em inglês é CRB, tá bom? Então, a gente tem o CRB1, são 3 classes de comportamentos, né? CRB1, CRB2, CRB3. FAP vai falar desses CRBs o tempo todo. A análise do comportamento, vamos dizer assim, né? As análises que o terapeuta vai fazer é o tempo todo em cima de CRB, tá? Então, o CRB1 são os comportamentos ou o comportamento que o paciente, olha aí, o paciente diz pra gente que aquele comportamento traz problemas para ele. Não sou eu que entendo isso, é ele que está trazendo, né? É o motivo, vamos dizer assim, a demanda que ele traz para terapia, tá? Muitas vezes a primeira fala dele não vai descrever bem esse problema. Aí a gente precisa perguntar mais, avaliar melhor para entender qual é o CRB, tá? E ficar atento também a como isso aparece na clínica. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela falava que ela tinha dificuldade em ter amizades, tá? Às vezes ela classificava isso como dedo podre, enfim, né? Usava os termos assim diferentes. E aí eu comecei a avaliar a maneira como ela interagia comigo, né? Comecei a analisar a maneira como ela interagia comigo. E era uma pessoa, por exemplo, que tinha dificuldade em manter um contato visual, que quando toda vez que eu falava alguma coisa sobre mim, ela levava o assunto para falar sobre ela. Então, por exemplo, eu falava assim, nossa, tô cansada hoje. Ai, eu também tô, fiz tanta coisa, nananana. Então, assim, qualquer tentativa que eu fazia de falar sobre mim, ela transpunha isso com a fala sobre ela.
Então, ela tinha dificuldade de contato visual, ela fazia essa transposição, ela não me dava espaço para falar sobre mim, e ela tinha pouco contato físico. Ela falava que, eu não gosto de ficar abraçando, de ficar beijando e tal, né? Ok. Mas aí, quando juntava essas 3 classes de respostas, as pessoas simplesmente se afastavam, tinham dificuldade de construir uma relação de intimidade com ela, porque ela não olhava nos olhos, ela não tinha contato físico e ela não estava disposta, ela não mostrava, né, que estava disposta a ouvir uma demanda, um problema que seja da outra pessoa. Imagina, gente, ter uma amiga assim, dá para ter? O que vocês acham? Dá pra ter uma amiga assim, Elaine? Toda vez que você vai falar de você, ela fala dela, começa a falar dela. Professor, ultimamente tem sido assim. Quando o pessoal sabe que você estuda, né, psicologia, a pessoa... Nossa, é o que mais tem, gente. Você não pode como falar que você vocês se estuda. sentem? E como que vocês se sentem? Eu, ultimamente, eu tô tendo vários problemas, assim, pessoais. Eu falo, cara, eu não tô tendo que carregar o medo dos outros ainda, na quarentena, me poupem. É isso Só aí. que quando não tava na quarentena, eu procurava, assim, ouvir mais. Uhum. Assim, não me fazia não era tão pesado, parece. Sim. Entendeu? Agora parece que tá muito pesado. Uhum. Eu vou dizer para vocês, isso, se a gente espera dessa relação uma relação de amizade, né? Eu já digo para vocês, fala como vocês falam com as amigas de vocês, como eu falo. Olha, agora eu quero uma amiga. Agora eu não vou ser sua terapeuta. Eu quero amiga. Me deixa falar sobre as minhas coisas, sabe? E aí as minhas amigas me dão espaço para falar e tudo mais. E aí, às vezes, elas me procuram, eu falo, e aí, você quer que eu fale agora como amiga ou como terapeuta? Brinco com elas, né? Mas é difícil, né, a gente construir uma relação de amizade com uma pessoa que não está disponível para ouvir o que você quer colocar. Aí é uma relação terapêutica mesmo. Eu já tive pessoas que eu me afastei me afastei assim de uma relação de amizade por conta disso. E eu coloquei bem claro para a pessoa, porque a gente está construindo uma relação terapêutica. Você quer falar sobre você quer que eu te dê respostas, mas você não me deixa falar sobre mim, né? Dei até um feedback para ela ainda sobre o comportamento dela. Mas quando a gente fala de uma relação de amizade, a gente quer falar de troca, né? Na relação terapêutica também tem troca. Mas assim, a gente quer um espaço para ser ouvido também na relação de amizade, né? E essa minha cliente, por exemplo, ela não dava nenhum estímulo discriminativo, assim, de que estou aqui como sua amiga. Ela estava ali com a pessoa, mas ela não estava criando uma relação de intimidade. E isso estava aparecendo ali para mim no contexto, né? Ela não sabia por que isso acontecia, por que ela tinha dificuldade de se aproximar das pessoas. Ela achava que tinha a ver com a imagem corporal dela, né? Ela tinha algumas questões, ela tinha uma deficiência na pele, e aí ela levava para isso, né? Tanto que ela sempre, o sol danado, ela tava ali de manga comprida e tudo. Ela tinha uma relação ali que a gente também trabalhou com as questões dela, com as manchas dela, mas não era isso que estava impossibilitando ou dificultando as relações de amizade, mas uma classe de comportamentos que ela emitia, ou que ela deixava de emitir, né? E aí, então, eu, enquanto terapeuta, estava vigilante a isso, né? Toda vez que isso surgia, eu trabalhava isso com ela. Olha, já percebeu que você tem uma dificuldade de olhar nos olhos? Já percebeu que toda vez que eu vou falar sobre mim, você se esquiva e fala sobre você? Isso acontece no seu dia a dia? Acontece nas suas relações de amizade também, tá? Aí a gente vai estar vigiando os CRBs 1, que são esses comportamentos problemas, vamos dizer assim, né? A gente vai estar vigiando os progressos. Então, todas as vezes que
Que, por exemplo, eu falava assim, nossa, hoje eu tô cansada. Aí ela, sério? Nossa, dá pra ver mesmo no seu rosto que você tá cansada. Cara, isso era um progresso. Era um progresso, ela tava falando de mim, assim. E aí eu falava, nossa, como eu me sinto bem quando você percebe, né? Quando você responde ao que eu tô falando, né? É tão bom ter uma relação assim com você, que você tá aqui percebendo também e tal. E aí a gente ria junto, falava sobre isso. E aí eu fazia análise também para ela, que é o CRB3, né? Inicialmente ela não conseguia fazer, mas eu fazia. Olha que legal, olha que avanço que você teve. Num outro momento, você falaria sobre o quanto você está cansada, mas agora você percebeu o quanto eu estou cansada, né? Me deu um feedback, me acolheu, e aí isso era reforçador para ela e ela conseguia ter acesso a essa interpretação, né? E aí eu falava com ela, agora a gente pode falar sobre você também, a gente continua a conversa. Eu fui ensinando, vamos dizer, a ela, né, como que seria uma conversa de amizade, mas para isso ela tinha que sentir nesse contexto ali de conversa comigo, como seria uma conversa de amizade, né? E aí ela vai tendo acesso ao que é reforçador numa conversa de amizade, tá? Aos poucos, ela vai trazendo, gente, a interpretação, sabe? Aquele momento que o paciente fala assim, nossa, pensei uma coisa sobre minha vida, no caso dela, né? Chegou um momento que ela falou assim, nossa, eu entendi que eu nunca tive amiga. Nunca tive uma amizade de verdade. Cara, isso é uma interpretação, é uma descrição que ela tá fazendo da vida dela que é extremamente valiosa, né? E aí a gente mostra como que a gente vai fazer o reforço natural? A atenção. É mesmo, vamos falar mais sobre isso. Que interessante a sua análise, né? Vamos conversar mais sobre isso então. Qual o impacto de analisar isso? O que isso faz você sentir agora? Como que você está se sentindo agora ao analisar isso? E isso vai ser reforçador para a pessoa, né? Ela vai falar ali sobre ela. Então, são os 3 CRBs que a gente precisa analisar o tempo todo, gente. CRB1, que é o comportamento problema. CRB2, que são os progressos. Lembrando, gente, os progressos. Ninguém resolve um problema, um comportamento problema de um dia para o outro, né? No caso dela, por exemplo, hoje ela não sabe como construir uma relação de intimidade, amanhã ela chega conseguindo ser super íntima. Não é assim. É aos poucos. A gente vai modelando, a gente vai reforçando comportamentos muito pequenos. Então, por exemplo, quando eu falava sobre mim, nossa, eu ia, por exemplo, pegar um café. Gente, eu amo café. Se ela desse um sorriso no rosto, já era uma resposta para o que eu falei. E aí eu já reforçava, sabe, a resposta dela, você tá rindo, né, e tal, e a gente falava sobre isso. Como é que você se sente agora? Eu me sinto feliz de ver que você tá rindo e tal. Reforçava qualquer resposta próxima à resposta desejada, tá? E aí a gente vai alcançando o progresso. E o CRB3, que são as interpretações, as descrições, as análises que a pessoa faz sobre o comportamento dela, sobre a vida, tá? Ela só vai fazer análises, na ideia da FAP, a partir do momento que ela aprende a fazer análises. Por isso que a gente antes ensina, logo no início, faz um processo psicoeducativo, ensina esse paciente a entender o que controla um comportamento, certo? Caiu, gente? Vocês estão aí? Professora, repete para mim o 3 aí, eu não entendi muito, não. Perfeito. O 3 são as análises, são as interpretações que a pessoa faz sobre o comportamento dela, tá? E as generalizações também que ela consegue fazer, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando o comportamento problema, né? Lá daquele primeiro paciente, da agressividade. Se algum momento ele diz para mim, ele faz uma análise sobre isso, por exemplo, nossa, meu pai, analisando bem, né? Pensando bem, meu pai sempre foi agressivo também. Eu sempre vi meu pai sendo agressivo, né? Eu posso ter aprendido com meu pai um padrão de agressividade.
Ele está fazendo uma pequena análise, uma descrição maior dessa resposta dele, entende? Esse é o CRB3. A gente vai reforçar, né, com o reforço natural da clínica ali, que é a atenção, né, a relação terapêutica. Nossa, que interessante você me dizer isso, quer falar mais sobre isso? Como que você chegou a entender isso, tá? E uma pergunta que a gente sempre faz, independente do CRB, a gente sempre vai fazer. Como você se sente agora com isso? Emitindo essa resposta, né? Fazendo essa interpretação, como que você se sente agora com isso? Tá? Perguntar sobre isso é um processo também de reforçamento sobre o que a pessoa falou. E a gente está ensinando a ela a olhar para o sentimento que aparece junto com esse comportamento, junto com essa resposta. Deu para entender? Então, toda a interpretação... Perfeito. Toda a interpretação, toda a descrição que esse paciente trouxe a gente vai entender como... Ok? Todo mundo aí, gente? Ok. Bom, aí o texto vai falar sobre intimidade. A gente conversou no encontro passado, né? A intimidade é uma construção de comportamento verbal e fala de validação da autorrevelação. Grava isso na cabeça de vocês, gente. Validação da autorrevelação. É o que a gente acabou de falar aqui, né? Sobre o CRB3. Fazer autorrevelação, falar sobre como a gente se sente, falar sobre um padrão de comportamento, isso não é reforçado naturalmente nos contextos, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu tô me sentindo um lixo hoje. Aí alguém fala, que isso? Por que você tá se sentindo assim? A vida é tão bela, você tem a bênção de viver e tudo mais, né? Isso não é validação de autorrevelação, né? Vocês entenderam? A pessoa revelou que ela tá se sentindo um lixo, uma bosta. E aí eu fui lá e desvalidei. Falei, não, por que se sentir assim? Normalmente é assim que acontece, né? Nos nossos contextos. A gente não tem validação para autorrevelação. Aí a gente vai guardando isso, né, gente? A gente vai acumulando, a gente nunca fala sobre isso. Não é assim, gente, no dia a dia? A gente é acostumado, né, eu acho, professora, a fazer isso, né? Eu acho que isso é cultural, não sei, alguma coisa assim. A gente nos contextos, né, naturais, assim, a gente não tem repertório, muitas vezes, né, para lidar com essa autorrevelação. E tem muitas ideias equivocadas também, né? Por exemplo, se alguém fala que está se sentindo lixo e tudo mais, tem gente que acha que validar fazer com que essa pessoa continue falando sobre isso e aí estimular que essa pessoa se sinta assim. O que na verdade não é, né? Quando eu valido ela dizer que ela está se sentindo um lixo, eu não estou fazendo com que ela continue se sentindo um lixo, mas eu estou dando espaço para ela falar sobre isso, para ela entender por que isso acontece, para ela se sentir acolhida, né? É a própria ideia, né? A crença cultural que se tem sobre o suicídio. Se alguém fala sobre qualquer ideia suicida, nossa, eu queria que a vida acabasse hoje. A ideia que se tem, a crença que se tem, equivocadamente, né, culturalmente, é que se eu der espaço para essa pessoa falar sobre isso, eu vou estar estimulando que ela acabe com a vida dela. Né? Então, muitas crenças da nossa comunidade, da nossa sociedade, não são baseadas em evidências, né? E a gente fica o tempo todo dizendo isso para as pessoas. Gente, não é assim. Validar a autorrevelação não é fazer com que a pessoa vá tentar o suicídio, mas é acolher, né?
A gente tenta ensinar isso para o máximo de pessoas e a nossa ideia é que toda vez que a gente valida a autorrevelação de alguém, a gente ensina para essa pessoa validar a autorrevelação de outra, né? E assim a gente vai construindo um contexto de intimidade, né? Com o outro. Então, essa autorrevelação é o que a gente faz o tempo todo na clínica. Aquele paciente, por exemplo, que a gente comentou sobre a agressividade, quando ele diz para mim que ele se sente bem quando ele é agressivo, ele pode dizer isso para mim. Eu me sinto bem quando eu dou um soco na mesa. Quando ele diz isso, quando ele revela isso para mim, ele espera que eu vá punir esse comportamento dele, né? Mas como você se sente bem? Mas eu, enquanto terapeuta, vou validar. O que é validar? É mesmo? Vamos falar sobre isso. Eu imagino que realmente você se sinta bem. Até porque, se você, ao dar o soco na mesa, você elimina, né, algo que você pensa que é ruim, de fato você deve se sentir bem mesmo. Eu imagino como seja. Então, eu estou validando essa autorrevelação, né? Não vou dizer para ele que ele é uma pessoa ruim por isso. Mas vou dizer, de fato, eu imagino sim que você se sinta bem. Fala mais sobre isso. Como que você lida com isso? Como que você está se sentindo agora ao dizer isso para mim, tá? E aí a gente vai construindo essa relação de intimidade. Opa, achei que ela fosse me punir, mas ela não me puniu, não. Então aqui eu posso falar sobre isso. Tô criando intimidade, tá? Certo, gente? Pra mim tá ok. Vamos lá. Ai, deixa eu tirar isso daqui. Nossa, gente, tem alguém fazendo obra aqui. Vocês estão ouvindo? Toda hora eu acho que é na minha casa. É aqui. Meu vizinho começou a obra cedo. Ele vai falar pra gente, tô quase acabando, gente, sobre nível de vulnerabilidade interpessoal, tá? E ele vai dizer que esse nível de vulnerabilidade é diretamente proporcional à probabilidade e à intensidade da punição, tá? Então, toda vez que esse paciente imagina, esse cliente nosso imagina que ao emitir essa resposta virá a punição, a gente está falando dessa vulnerabilidade, tá? Vulnerabilidade é o quê? É a ideia, né, a crença que se tem de que emitir determinado comportamento, eu tenho um risco muito grande de sofrer punição por esse comportamento. Tá? Então, quanto mais esse paciente emite comportamentos que a gente chama de vulneráveis, né, que são comportamentos passíveis de punição, quanto mais ele emite esses comportamentos no ambiente clínico, mais relação íntima eu tô falando que a gente está construindo. Quanto mais eu permita que ele emita esses comportamentos que fora do contexto clínico seriam punitivos, mais eu estou construindo intimidade com ele. Entendem, gente, isso? Gente? Deu para entender? Ok. Uhum. Imagina alguém que diga pra gente que eu uma vez atendi uma mãe que estava em processo de depressão pós-parto, ela tinha tido, isso tinha dificultado uma série de questões de relacionamento interpessoal dela e de relacionamento com a criança. E aí ela trazia constantemente essa fala, né, da vontade dela de matar o filho, né? Esse relato sobre a vontade de matar o filho, tornar isso vocal, verbal, dizer isso para outra pessoa é muito difícil, né? E ela falou isso para mim, porque imagina-se que ela vai ser extremamente punida por isso.
Então, é isso, né? Essa vulnerabilidade. Era uma resposta, dizer sobre, tá, gente? Dizer sobre a vontade de matar o filho, era uma resposta que ela imaginava que se ela dissesse para qualquer pessoa, ela ia ser extremamente punida. Ela não ia ser compreendida, né? E ali no contexto terapêutico, a gente cria intimidade como? Permitindo que ela fale sobre isso, né? Pra gente é mais fácil lidar com essa fala porque a gente entende esse processo, né, da depressão pós-parto. A gente, na verdade, às vezes a gente não entende, mas a gente é mais sensível a entender, né? Mas de uma maneira geral, ela chega ali imaginando que a gente vai repetir com ela tudo que o ambiente lá de fora repete, né? Então ela imagina que a gente também vai puni-la sobre isso. E aí, toda vez que eu validava isso, essa autorrevelação, ela tirava um peso das costas, assim, sabe? Ela dava aquela respirada fundo. Ela chegava e dizia: hoje, mais uma vez, eu tive vontade de matar meu filho. E aí respirava fundo e chorava, 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 chorava. E aí depois ela dizia: nossa, eu tô me sentindo muito melhor de poder ter dito isso, de não ter sido punida por isso. E isso construía ali a nossa relação de intimidade. Na época eu nem era mãe, então eu não conseguia construir uma proximidade nesse sentido de dizer: eu entendo o que você está sentindo, eu também já me senti assim. Não dava para dizer isso para ela naquele momento. Mas quando eu acolhia ela, pode falar sobre isso, fica à vontade, né? Quando eu validava isso, isso já era o suficiente para ela dar uma respirada, né? Aliviar um pouco do quão aversivo era carregar esse sentimento de culpa, né? Essa ideia de que eu quero matar o meu filho, tá? E aí a gente ia construindo relação de intimidade. Vamos passar. Bom, finalizando, tá, gente? Então, a gente vai dizer que essa relação, gente, ela tem que ser bidirecional, tá? É interpessoal. Relação de intimidade tem que ter troca, tá? E aí, isso abre portas para a gente levar as nossas características enquanto terapeuta, nossas habilidades pessoais enquanto terapeuta, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de rir, que gosto de fazer brincadeira. Então, eu levo muito isso para o contexto, né? Às vezes levo uma charge. Olha o que eu vi hoje, olha, eu lembrei de você quando eu vi isso aqui. E mostro para a pessoa aquela imagem, e a gente ri daquilo em determinado contexto, né? Né, falando das minhas habilidades pessoais, eu tenho habilidades de conseguir, de ter contato, né, físico, do abraço, do beijo, do aperto de mão, dentro do limite da pessoa também, né? E do meu limite. Então, a gente vai levando as nossas habilidades pessoais para construir as nossas características enquanto terapeuta, tá? Tem terapeuta que gosta de trabalhar com música, né? E eu também gosto de levar. Tem terapeuta que vai levar violão. Vai depender das habilidades do paciente e das habilidades do terapeuta, né? Tem dia que o paciente chega e fala: hoje eu não quero falar de nada de ruim. Vamos ver TikTok junto? Vamos ver TikTok, vamos ver o vídeo aqui do TikTok. A gente vê um pouco do vídeo do TikTok, se diverte junto, mas aí a gente começa a tentar tocar no assunto junto com a pessoa, usa o TikTok para falar sobre os RBs dele, né? Então a gente vai dando espaço para as nossas habilidades pessoais. A pessoa sente que, opa, pera lá, vem alguma coisa dessa pessoa também, né? Eu já cheguei em terapia e falei: olha, hoje eu tô exausta. Hoje pode ser que a minha atenção flutue, assim. Pode ser que às vezes eu esteja com a atenção em você e às vezes eu não esteja com a cabeça aqui. E eu já peço desculpa a você. Já falo assim com a pessoa e a pessoa às vezes valida. Claro, gente, eu tô falando de uma relação que já tem intimidade, tá? E aí a pessoa valida isso ou não, né? E aí a gente vai, fugiu aqui minha atenção, vamos voltar e tal, faz uma brincadeira, né? E a gente vai reforçando também o comportamento desse paciente de me acolher, de me validar enquanto pessoa,
né? E isso ela vai levar para o contexto dela também. Às vezes a gente pega pessoas extremamente rígidas, que falam assim, caramba, como que esse terapeuta tá falando isso comigo? Aí a gente vai perceber na postura corporal da pessoa, né? E aí a gente vai falar, como é que você está se sentindo em relação a isso? Te incomoda e tal? É aversivo para você? Vamos conversar sobre isso, tá? A questão da aceitação, ou seja, o que é essa aceitação? Gente, tolerar emoções evocadas por estimulação aversiva. Então, o choro, às vezes o grito pode aparecer, né? O bater na mesa, por exemplo, dar o soco na mesa, né? E a gente aceita no sentido de tolerar, no sentido de que eu não vou cortar minhas relações com você porque você tem vontade de dar um soco na mesa. Eu quero te ajudar a lidar com isso, entende? Não quero que você fique aqui também evitando, vamos dizer assim, as suas emoções negativas, tá? Então, a gente dá espaço, a gente aceita uma emoção negativa, tá? Às vezes a gente percebe que a pessoa tá toda travada ali, não consegue falar. Tudo bem, eu entendo que nesse momento tá difícil para você falar sobre isso. Se você quiser ficar só quietinho, respirar fundo, falar de outra coisa, eu aceito a sua emoção negativa, tá? E aí a gente vai estimular que ela entre em contato com esse sentimento ao invés de se esquivar, tá? Toda vez que a gente faz essa aceitação. E aí, gente, o último ponto para a gente finalizar, a autorrevelação por parte do terapeuta. A gente vai construindo uma relação de intimidade quando a gente também fala, em alguns momentos, com funções determinadas sobre a gente também. Então, quando alguém dá um soco na mesa e eu falo, olha, eu me sinto ameaçado por você quando você dá um soco na mesa. Isso é uma autorrevelação. Eu estou falando sobre mim enquanto pessoa, né, enquanto terapeuta. É importante, numa relação de intimidade, que o terapeuta também faça autorrevelação. Fale sobre alguma questão da sua vida, se isso foi importante para o momento, né? A pessoa se sente mais íntima. É aquilo que a gente estava falando da relação de amizade, né? A pessoa se sente mais íntima. Poxa, eu também sei algo sobre essa pessoa que está me escutando. Essa pessoa não está só me escutando, eu também sei algo sobre ela. Certo? Quem aqui já fez terapia e já teve uma autorrevelação por parte do terapeuta? Elaine, já teve? Ontem a gente teve uma... Eu faço toda terça, 2 horas, né? Uhum. Aí sempre tem. Legal. Sempre a gente faz uma troca. E não é bom, não é gostoso, vamos falar assim, né? Você não se sente mais próxima da pessoa? Sim, igual teve uma coisa que foi engraçada, que eu falei com ela, assim, que igual eu faço um exercício, eu faço crossfit, e tem um exercício que eu tenho pânico de fazer, que é virar de cabeça para baixo. Mas me dá um pânico que eu já até chorei, que eu não sei o que acontece comigo. Uhum. Aí eu fui e falei isso pra ela, né, que eu não sabia o que era isso e tal. Aí ela foi e falou, mas eu também... E ela faz crossfit. Ela falou, mas eu também não consigo fazer. Eu tenho medo de quebrar o pescoço. Aí eu falei, ai, que bom. Falei, graças a Deus. Alguém também tem o mesmo medo que eu. E eu nunca esperei que ela fosse falar isso, né? Que eu nem sabia que ela fazia. E ela me falou isso. Olha que legal. Isso cria muita relação, sensação, né, de intimidade nessa relação. Exatamente. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não emitir autorrevelações mentirosas. Não é esse o objetivo, tá? E a pessoa percebe quando você está dizendo algo só para constar, que não é uma verdade sobre você. A gente também percebe sobre as pessoas, né? Através dos gestos e da resposta motora da pessoa, enfim. Então, assim, não precisa emitir uma mentira, né? Sobre você.
para se aproximar do outro. Em algum momento, você vai ter algo realmente sobre você, porque somos duas pessoas ali, né? Então, vai ter algo seu que se aproxima daquela pessoa. E aí você diga naturalmente, né? Como a terapeuta da Elaine fez aí, né? De uma forma natural. Nossa, eu realmente também tenho medo disso. E aí se torna natural e vai construir vínculo. Isso que vai ser o processo de reforçamento natural da clínica. O que vai acontecer com isso? A Elaine vai estar mais sensível a ela, né? Quando a Elaine emitir uma resposta, um CRB1, e ela não reforçar, né, ou ela reforçar um comportamento diferente da Elaine, a Elaine vai estar mais sensível a repetir esse novo comportamento e a eliminar o comportamento antigo. É aquilo, né, gente? A gente vai tomando como referência, a gente ouve, vamos dizer assim, os conselhos daquelas pessoas que a gente tem uma relação de intimidade, que são importantes, vamos dizer assim, para a gente, de alguma forma, né, de certa forma. Aquelas pessoas que não estão ali de nada na nossa vida, que não têm uma relação de intimidade, não sabem sobre a gente e a gente não sabe sobre elas, a gente pode até ouvir, mas se aquilo vai ser replicado na nossa vida, não sei. Né? O que as pesquisas dizem é que não, a gente não vai estar tão sensível a repetir aquilo na nossa vida, ok? Inclusive, gente, só para finalizar, assim, eu fiquei muito feliz essa semana que eu estava conversando com uma fisioterapeuta e ela está fazendo um curso sobre a FAP, né? Os conceitos da FAP e tudo mais, para fortalecer a relação dela com os clientes. E aí uma Nutri também falou que estava fazendo uma especialização e ficou apaixonada com algumas aulas que ela teve sobre FAP, porque ajudou ela na construção dessa bidirecionalidade, né, da relação com os seus pacientes. Gente, a gente ouviu de uma Nutri que ela come uma caixa inteira de leite condensado, quando ela está de TPM, né? A gente cria uma relação de bidirecionalidade. A gente fica mais propenso a fazer, a colocar em prática a dieta que ela tá passando pra gente, do que aquela Nutri que é toda perfeitinha, que nunca come um brigadeiro, né? Então, os conceitos, né, da FAP, as regras da FAP, estão sendo utilizadas em outras áreas também, né, principalmente no campo da saúde, porque tem resultado na mudança de comportamento do paciente. Certo? Eita. Gente, vamos parar por aqui hoje? Sim. Vamos, né? Falei demais. Tudo bem? Ai, gente, tem um monte aqui de mensagem. Agora que eu vi. Nunca tinha pensado nisso. Ai, Nicole. Ai, gente. Estabelecer vínculo. Agora que eu vi. Quando for assim, vocês leem pra mim, gente. Certo, gente? Tá tudo bem? Gostaram? Estão gostando da FAP? Eu gostei, foi muito produtivo hoje. Legal. Para mim. Ótimo, tem mais mensagem aqui. A Vitória chegou atrasada. Ô, Vitória, depois você assiste direitinho a aula toda e qualquer coisa você me procura, tá? Questão das avaliações da C3, vou repetir, tá bom? Antes da gente finalizar. Vou lançar o questionário com o conteúdo da unidade 3. Vou devolver para vocês o trabalho que vocês me mandaram com algumas observações do que precisa ser corrigido. Vocês corrigem e me mandam. E, além disso, a gente vai ter uma data, que eu vou passar na próxima aula direitinho. A gente vai ter uma data que vocês vão apresentar aqui. Cada grupo, cada dupla, cada pessoa vai apresentar um pouco da análise que fez, do personagem, do que analisou sobre o personagem, brevemente. Oi?
Vitória respondeu, prof, mas não acaba dia 10? O nosso cronograma? Eu vou lançar para vocês. Eu vou dar uma olhada lá no nosso cronograma. Vou lançar para vocês. Tá? Vou lançar para vocês. Tá bom? Peraí. Vou ver lá e falo com você, tá, Vitória? Ou pelo menos o cronograma que a gente tinha planejado estava diferente, mas eu vou ver e falo com vocês as datas, tá bom? Qualquer coisa eu mando para a representante de turma e ela vocês no grupo. E vou colocar também como uma nota lá no AVA, porque às vezes eu sei que vocês não olham no AVA, mando lá e mando para ela pelo WhatsApp, tá bom? Certo, gente? Sim. Mais alguém? Então tá bom. Quem ainda não conseguiu ler o texto, dá uma olhada, até porque o questionário de C3 já vai ser aberto. Eu vou abrir o questionário hoje, tá bom? O questionário já vai ser aberto hoje. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Eu sou suspeita para falar da FAP, mas acho que o pouco que a gente consegue aplicar ela no contexto clínico, mesmo que a gente não aplique ela de forma frequente resultado. E aí a gente vai construindo relação terapêutica, a gente vai vendo que, de fato, essa relação de intimidade dá mais possibilidades de intervenção pra gente. Tá bom? Beijos. Obrigada pela participação de vocês e até mais. Beijo, professora. Obrigada. Beijo. De nada.